Jerusalém ficava a igreja mãe da fé dos judeus no tempo de Jesus. E todo judeu, se maior de 12 anos e praticante da sua fé, ao menos uma vez por ano, deveria peregrinar de sua cidade, do seu povoado, do lugar onde residia, até Jerusalém, a igreja mãe. Isso deveria ser feito pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. A cena do evangelho que nós estamos hoje, acompanhando, e que é motivo da nossa reflexão, fala exatamente de uma dessas viagens feitas pela família de Jesus, quando Jesus completou os 12 anos. Como é que isso costumava acontecer? Jesus não morava tão perto de Jerusalém. Combinar que, embora Jesus tenha nascido no sul, em Belém, Jesus foi criado em Nazaré, que não fica na Judéia, mas na Galileia. A distância a ser percorrida de Nazaré até Jerusalém, para peregrinar para a Páscoa, era uma distância percorrida em alguns dias. Como naquela época já era comum a existência, por exemplo, de assaltos e saqueadores nas estradas, por motivo de segurança, a cidade costumava ir junto, em caravana. E as caravanas, em geral, eram organizadas da seguinte forma: nas caravanas iam as mulheres e os homens separados. Caminhavam o dia todo e no fim do dia é que a família se reunia. Pois bem, no texto... tem um detalhezinho que eu já ia esquecendo, perdão. As crianças poderiam acompanhar tanto o pai quanto a mãe, e a família, no fim do dia, se reunia. No texto que nós ouvimos do Evangelho de hoje, Jesus, Maria e José foram em caravana com o pessoal de Nazaré, os habitantes de Nazaré, para celebrar a Páscoa em Jerusalém. A ida, tudo certo. Na volta, quando chegaram no final do primeiro dia da volta, aquele momento de reunir a família, Maria certamente não está no texto, mas deve ter sido assim, A gente conhece como é mãe, como é coração de mãe. Perguntou a José: cadê o menino? E José, naturalmente, deve ter dito: não está contigo, não? E aí ficou aquela situação, e eles se deram conta de que tinham perdido o menino. Vamos lá. O menino de uma cidade pequena, Nazaré, perdido na grande cidade daquele tempo, que era Jerusalém. E mais ou menos a um dia de caminhada distante deles. Eles voltaram sozinhos, porque naturalmente a caravana não ia voltar o dia de caminhada com eles para procurar o menino. Perder criança era um problema da família que perdeu a sua criança. E eles voltaram sozinhos esse dia de caminhada. Eu fico imaginando a conversa, isso é alguma coisa que a gente só vai saber lá em cima, faz parte da lista das perguntas, o que foi, como foi essa conversa. Claro que aquela era uma família especial. Eu penso que se fosse da minha família mãe ia dizer para o meu pai assim: culpa é tua, E aí ia ficar aquele negócio de, aquela coisa de empurra para cá, empurra para lá, Quando eles chegaram a Jerusalém, começaram a procurar Jesus. Só encontraram Jesus no terceiro dia de procura. Pensa bem, se fosse nos nossos tempos, já era hospital, delegacia, ML, 3 dias procurando uma pessoa é muito tempo. E depois de 3 dias, encontraram Jesus no templo, discutindo, perguntando, respondendo com os mestres da lei. Eles ficaram admirados com a cena. Naturalmente, aquilo era alguma coisa para eles já a ser guardada no coração como um sinal de que eles eram os pais
do Filho de Deus. Mas a resposta dada por Jesus a Maria, que foi quem tomou aquela primeira iniciativa, não me parece uma resposta muito, assim, das mais delicadas, vamos dizer assim. Antes eu quero falar que eu já tive uma experiência de ser perdido. No centro da cidade, lá na Cinelândia, quem tem mais de 40 lembra, acho que eu já contei isso aqui, havia uma loja enorme da Mesbla. Quem está em casa levanta o braço aí, quem lembra da Mesbla. Tem mais de 40. Nessa loja enorme da Mesbla, que tinha andares, tal, um período de Natal, minha mãe foi comigo, eu devia ter uns 6 ou 7 anos. Na entrada da loja da Mesbla, tinha armado um brinquedinho chamado Ferrorama, que era um trenzinho que ficava rodando ali e tal. E no que a gente entrou, eu parei e fiquei olhando o Ferrorama e esqueci da vida. Como as crianças hoje com o celular, né, você está falando com elas, é como se você estivesse no vácuo. Elas continuam, fulano, aí que elas estão aquele susto e te respondem. Pois eu fiquei ali no Ferrorama e minha mãe continuou. Quando minha mãe foi subindo no elevador, que ela olhou para trás, cadê? E eu lembro que, assim, há um gapzinho entre, por exemplo, eu estava lá e alguém chegou e disse, menino, cadê sua mãe? Quando eu me dei conta que olhei assim, cadê minha mãe? Me deu uma afliçãozinha no coração. E agora? Aquela sensação de estar perdido. E ao mesmo tempo eu comecei a escutar a minha mãe gritar no meio da loja da Mesbla, Marcelo, 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 Marcelo. E aí eu percebi que era minha mãe. Ela teve 2 reações que eu nunca esqueço. Primeiro, ela baixou, me abraçou assim forte, disse, graças a Deus. Depois ela me pegou e, por que você fez isso? Sacudindo assim, com aquela vontade de, né? Quer dizer, achei, mas ao mesmo tempo, por que você fez isso comigo? Nossa Senhora é quem toma a iniciativa lá no templo. Ela vai a Jesus e diz assim, por que você fez isso comigo e com seu pai? Nós estávamos à sua procura. E não era qualquer coisa, um caminho de dia inteiro de volta, mais 3 dias procurando o menino. E Jesus respondeu assim, se um dia eu respondesse isso lá em casa, o negócio ia ficar ruim para mim. Jesus respondeu assim, você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Naturalmente, ali tem um elemento bastante interessante que eu vou chamar a atenção daqui a pouco. Aparentemente ali Jesus parece se divergir da observação feita por Nossa Senhora, né? Por que você fez isso conosco? Como quem dissesse assim, eu não fiz nada, eu estou fazendo a coisa certa, cuidar das coisas do meu pai. A sequência do texto dá uma arredondada muito interessante, porque a sequência do texto diz assim, Jesus obedeceu os pais em tudo, voltou com eles para casa e era-lhes obediente em tudo. E por isso cresceu em sabedoria, conhecimento de Deus, estatura, tararé, pararé, parará. Toda a ação de Jesus, segundo a doutrina da nossa igreja, é a ação de um verdadeiro Deus e de um verdadeiro homem. A ação de Jesus ela é sempre divina ou humana. O termo técnico para isso é teândrico. Teo é Deus e andrós é homem. Então toda a ação de Jesus é de verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É uma ação teândrica. Mas existe ali uma comunicação entre a humanidade e a divindade de Jesus. Então Jesus tem uma inteligência humana, uma inteligência divina, uma vontade humana e uma vontade divina. Diz assim, mas uma única expressão humana. O que eu quero dizer é que naquele momento ali, a vontade divina de Jesus e a vontade humana de Jesus estão em perfeito encontro.
A vontade divina de Jesus, de alguma forma, né, deixa claro ali que ele precisava estar ali, que obediente à vontade de Deus, ele estava ali diante dos doutores da lei como filho de Deus. Mas a vontade humana de Jesus, que faz questão de respeitar os protocolos de virtudes da humanidade, obedeceu a mãe e o pai e voltou com eles para casa. Não sei se me faço entender direitinho. Tem uma bonita harmonia ali da relação humana, de vontade de Jesus, de inteligência de Jesus, como verdadeiro homem, como verdadeiro Deus. E o que é bonito para o dia de hoje nesse evangelho é que no final disso tudo, Maria não falou mais nada. Diz o texto que ela voltou com ele para casa e nada pelo caminho. Se tem alguma coisa, a gente só vai saber depois, quando chegar lá e botar na lista para perguntar. Maria simplesmente guardava essas coisas no coração. O coração de Maria é o coração que guarda os mistérios de Jesus. É um coração que mostra ali virtudes de uma mulher que é mãe, sabe respeitar o chamado, a condição do filho, mas ao mesmo tempo sabe se fazer respeitar como mãe do Filho de Deus por este filho. Existe sempre uma tensão assim, né, na missão da mãe, na missão dos pais, entre esses dois aspectos, né, que parece muito harmônico ali em Nossa Senhora e em José. A necessidade deles experimentarem o chamado de Jesus e o que Jesus é da parte de Deus na vida deles, mas ao mesmo tempo a necessidade de ensiná-los a respeitar e obedecer para que a humanidade de Jesus fosse saudável, assim como a sua divindade. No coração de Maria existe uma intimidade, um acesso, uma comunhão bastante interessante com o modo de ser do coração do nosso Deus. Por exemplo, o silêncio de Jesus em alguns momentos. Jesus que diz que não se deve reagir, não se deveria reagir, lutar por ele, mas abraçou, se fazendo por nós obediente até a morte, morte de cruz, tem uma relação muito interessante com esse silêncio de Maria, que guardava todas as coisas no coração. Talvez assim, do silêncio de Maria, uma das coisas mais interessantes é a gente lembrar que muitas vezes é preciso calar. Contar até 10, como a turma diz hoje, né? E calar. Nem sempre é hora de falar. Mesmo quando às vezes ferve, né? Às vezes uma situação assim que o filho, né? Por exemplo, se você dá um exemplo, né? As mães que estão nos acompanhando, uma situação como essa, você ir encontrar, Valério, pelo amor de Deus, como é que você faz isso comigo? Orelha, tal. Cada uma tem os seus métodos, né? Cada uma tem os seus métodos, mas tem qualquer coisa de guardar para chegar e falar com, né? Qualquer coisa de guardar para compreender o desfecho dessa história, qualquer coisa de guardar que faz parte da virtude, tanto para o homem quanto para a mulher, e que nós podemos aprender do coração de Maria. Às vezes é importante falar, muitas vezes é importante calar. Quando eu olho para a minha vida, eu penso que eu me arrependi mais de ter falado do que de ter calado. Eu me arrependi menos por ter calado do que por ter falado. Naturalmente, a gente tem que ter cuidado com a omissão também. Quando é preciso falar, se deve falar. Mas
isso tem que ser muito bem equacionado e é uma coisa que a gente pode aprender com o coração de Maria. Ela não foi omissa, ela falou para Jesus: por que você fez isso conosco? Nós estávamos te procurando. Mas no momento em que era necessário compreender o que acontecia ali e levar Jesus com ela, ensinando-lhe a obediência humana, mas ao mesmo tempo permitindo que na vocação divina dele ele pudesse crescer, isso nós temos a aprender com Nossa Senhora. Aunque o coração de Maria nos ajude, aprofunde nossa experiência do próprio coração de Jesus.